Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agregando Podcast e desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira, UFBA aqui de Vitória da Conquista. Hoje esse podcast foi em parceria com a Neuroliga, que é a Liga de Neurociência aqui da UFBA de Vitória da Conquista. Hoje temos a convidada, que é Victoria Costa, para falar um pouco do tema que é a história da neurociência no Brasil. Eu queria cumprimentar Victoria Costa e e perguntar a ela, né, sobre como foi ela se encontrar na neurociência e falar um pouco do seu currículo para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou Vitória Costa, eu sou estudante de Psicologia do 9º semestre, atualmente, da Faculdade de Ciências e Tecnologias, que é a FTC. Eu me interessei por neurociências logo no início da faculdade. A psicologia ela traz muitos contextos baseados na neurociência, a neuropsicologia também vinculada, e eu entrei na Liga com o prol de entender um pouco mais sobre o assunto e me tornar o mais qualificada possível durante a graduação. E já faz quase 3 anos que eu estou na Liga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a neurociência surgiu no Brasil, não é isso? Isso é. Aqui essa Liga de Neurociência fala muito sobre temas diversos e a gente está falando sobre a história da neurociência no Brasil para falar um pouco da Semana do Cérebro, que é um evento que está acontecendo entre os dias 10 e 16 de março. Pode ser que esse vídeo não seja lançado na semana, mas é da semana. E eu queria perguntar para a Vitória, para começar aqui o tema, para ela falar um pouco sobre um breve histórico da neurociência no mundo e como ela chegou no Brasil. A neurociência ela é um campo extremamente fascinante, né? Ela é um campo que estuda o sistema nervoso no geral e o cérebro humano, buscando compreender as funções, desde as funções mais básicas, como movimentos e reflexos, até os fenômenos mais complexos, como memória, emoções, consciência. Historicamente, o estudo do cérebro ele desperta uma curiosidade, né? É muito interessante saber de onde é que vem todas essas questões vinculadas à nossa memória, aos nossos movimentos, às nossas emoções, e tudo isso vem vinculado a isso. E trazendo um pouco mais da história, desde os filósofos gregos como Aristóteles e demais, e até a Revolução Científica no século XVII, houve uma evolução de ideias sobre o que era a mente e o que era o sistema nervoso. Já no século XIX, as pesquisas sobre os neurônios e a eletricidade cerebral abriram um caminho muito gigante para a nossa neurociência moderna. No Brasil, esse campo começou a ganhar uma forma no início do século XX, quando os médicos e os pesquisadores começaram a se interessar pela neuroanatomia e pelas doenças neurológicas, né, a neuropatologia. O desenvolvimento da área foi impulsionado pelo contato com cientistas estrangeiros, que a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Pegando esse gancho, né, que Victoria falou, né, um pouco sobre o breve histórico da neurociência, aí eu vou pedir ela para falar um pouco, né, como seria, né, os pioneiros, os cientistas pioneiros, né, da pesquisa neurocientífica no Brasil. Quem começou a área da pesquisa neurocientífica no Brasil? Pronto, muito legal. A neurociência, ela, como disciplina independente, ela surgiu no Brasil no século XX e as suas raízes foram remontadas no século XIX e logo depois para o século XX, quando os médicos e cientistas começaram a se interessar pelo estudo do sistema nervoso, né? E nesse período, as pesquisas eram muito limitadas ainda e voltadas para a neuroanatomia e para a neuroplasticidade. O Brasil, assim como a maior parte dos países da América Latina, enfrentavam desafios estruturais no envolvimento científico, muito pela infraestrutura laboratorial, que a gente ainda não tinha, e a escassez de financiamento para a pesquisa, que, de certa forma, segue até nos dias atuais, né? A medicina neurológica estava se consolidando, mas a neurociência experimental ainda era muito pequena. Seguindo nisso, a gente teve alguns perceptores, né, desse movimento, que foi o Miguel Osório Almeida, que ele foi ali por meados de 1890, que ele é considerado um dos pioneiros, né? E ele era um fisiologista que se dedicou ao estudo da bioeletricidade e do funcionamento cerebral. Seus estudos sobre a atividade elétrica no Brasil ajudaram a criar os primeiros laboratórios de neurofisiologia no Brasil. E ele teve uma forte influência internacional, que a gente também vai falar mais na frente. O Oswaldo Cruz, que é tão falado, e o Carlos Chagas, que eles juntos, né, estudaram os efeitos das doenças infecciosas no sistema nervoso e como que isso afetava o sistema nervoso no geral. Inclusive, o Carlos Chagas, ele falou sobre
o Chagasica, que é uma forma da doença de Chagas que afeta o sistema nervoso central. Além deles dois, nós tivemos também o Antônio Altrezélio, que é um neurologista influente e foi o primeiro professor de neurologia no Brasil. O trabalho se desenvolve no desenvolvimento da neuropsiquiatria do país também e ajudou a integrar os estudos de cérebro e a psiquiatria clínica, que é um tema que a gente escuta falar bastante hoje em dia. Por fim, a Marta Almeida, que é uma das primeiras mulheres a se destacar na neurociência brasileira, e ela focou em neuroanatomia e desenvolvimento cerebral. Eu achei bem interessante esses pesquisadores que começaram, né? Porque sempre para ter uma área, sempre tem aqueles que começaram, né? São os pioneiros. Então é sempre importante alguém começar e ter uma base, né? Que geralmente essas pessoas que começam sempre desenvolvem pesquisas, livros, para outras pessoas continuarem as pesquisas. E esses pesquisadores trabalhavam em instituições, então provavelmente foram as primeiras instituições que teve aqui no Brasil. Você poderia falar um pouco sobre essas primeiras instituições e laboratórios que foram dedicados ao estudo do cérebro? As primeiras instituições que a gente teve, vinculadas também a esses pesquisadores que a gente falou, foi a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que ela foi uma das primeiras a realmente incorporar os estudos neurológicos em seu currículo. Pesquisadores como Antônio Altrezélio, que foi o que a gente falou, foram fundamentais para a introdução da neurociência brasileira, né? A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP também, que foi criada em 1912 e se tornou um dos principais centros de pesquisa de neurociência no Brasil. O Instituto Oswaldo Cruz, né, que nada como ele sendo um pioneiro também, o instituto dele foi um dos pioneiros, e o Laboratório de Eletrofisiologia da UFRJ, que foi criado por Miguel Osório, que foi um dos primeiros espaços dedicados a pesquisas sobre bioeletricidade e neurofisiologia no Brasil. Essas instituições elas estabeleceram a base realmente para o desenvolvimento da neurociência no país e, em uma questão histórica, elas têm um peso gigantesco. Bom, e esses pesquisadores contavam com a ajuda assim, de outros pesquisadores, provavelmente, né? Porque o Brasil é referência, principalmente na América Latina, em pesquisas. Principalmente na neurociência, porque a gente é um país de dimensões continentais e uma grande população que hoje passa de aproximadamente 215 milhões de pessoas. E naquela época, século passado, provavelmente também é uma referência regional também. E esses pesquisadores contavam com ajuda. Que pesquisador foi esse? Que provavelmente pesquisadores da Europa, Estados Unidos. Vocês poderiam informar um pouco para a gente? As conexões internacionais elas foram de suma importância, né? Até como uma forma de sensibilização sobre o tema, de como começar a pesquisar, tudo isso foi muito necessário. E aí nós tivemos 3 iniciais influências muito importantes, né? A gente teve a influência francesa, a influência alemã e a influência americana. A influência francesa ela teve um grande impacto na formação dos neurologistas brasileiros, vinculadas a Jean-Martin Charcot, não sei se eu estou falando certo, porque esse negócio de falar em francês é um pouco difícil, mas ele é um dos pioneiros da neurologia e influenciou os médicos brasileiros a trabalharem e estudarem os distúrbios do sistema nervoso. Então, ele foi o pilar assim, de referência para os pesquisadores brasileiros. Já na influência alemã, a tradição neurocientífica alemã foi bem forte, especialmente no que diz respeito à neuropatologia e à neuroanatomia. Então, essas bases vieram um pouco mais da influência alemã, que vieram de Wilhelm von Wilder e outros pesquisadores alemães que ajudaram a definir os conceitos que foram adotados aqui no Brasil. Então, os conceitos de neuropatologia e neuroanatomia. E, por fim, que é a influência americana, ela parte da década ali de 40, onde os pesquisadores brasileiros começaram a ter mais contato com a neurociência dos Estados Unidos, que estavam se tornando uma referência mundial. E nos anos 50 e 60, diversos brasileiros fizeram pós-doc em universidades americanas, trazendo essas metodologias para cá também. Então, realmente, para ter essas referências internacionais, teve um intercâmbio de conhecimento. Muitos pesquisadores brasileiros saíram aqui do Brasil e foram para a Europa e tiveram contato com esses pesquisadores internacionais. Então, porque realmente isso foi muito importante, porque ao invés de saírem e fazer carreira internacional, eles foram fazer o intercâmbio e depois vieram para o Brasil para trazer essas contribuições. Isso é muito importante. Isso acontece até hoje também.
muitos pesquisadores fazem pós-graduação no exterior, depois trazem as contribuições para o Brasil, que isso é muito importante, porque não tem o que chamamos de fuga de cérebros. Fica Isso. algo que fica no Brasil, é o conhecimento que fica no Brasil e impulsiona não só a neurociência, mas outras áreas também. E eu sei que você falou sobre grandes nomes, né, em contribuição brasileira, os pioneiros. Agora, o que você fala sobre quem foi os que tiveram maior impacto? Pode ser também os pioneiros também, mas quais neurocientistas brasileiros tiveram impacto global, não só no Brasil, além, né, dos pioneiros também? A neurociência brasileira, ela cresceu, como eu disse, né, ao longo do século XX, e diversos cientistas ganharam esse renome, né? A gente vai começar com um bem falado, bem exposto até nas redes sociais, que é o Nicoleles, né? O Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista brasileiro de renome mundial, que desenvolveu uma interface muito interessante sobre o cérebro-máquina, né? Que permite que pessoas paralisadas consigam se movimentar membros artificiais a partir, né, do cérebro, e seu trabalho foi destaque na abertura da Copa do Mundo de 2014, quando um paciente paraplégico deu o chute inicial usando um exoesqueleto controlado pelo cérebro. Então, ele foi um dos grandes nomes. A gente também tem a Susana Herculano Rose, que é uma neurocientista que revolucionou a compreensão da contagem de neurônios. Antes dela trabalhar com essa parte, a gente acreditava que existiam 100 bilhões de neurônios, e, na realidade, ela descobriu, né, e demonstrou que o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios, desmistificando essa ideia antiga. Então, fez com que ela ganhasse realmente um grande destaque. Um outro pesquisador que também ganhou um grande destaque é o Ivan Squieredo, especialista em memória. Seus estudos ajudaram a entender como o processo de aprendizagem e armazenamento de memórias ocorrem dentro do nosso cérebro. E, assim, ele ganhou um grande renome. E, por fim, Fernando Stendes, que é reconhecido por pesquisas na área da epilepsia e neuroimagem, ajudando o diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos. Esses pesquisadores, eles enfrentaram alguns desafios muito grandes, que a gente também vai falar um pouco mais na frente, né? Esses pesquisadores, você vê que eles tiveram importância muito grande na neurociência, tanto no Brasil como mundialmente. Porque realmente essa questão, hoje em dia, está muito avançada nessa questão de como recuperar membros, né? O movimento de membros a partir de conexões, né? Redes neurais e membros artificiais também, e neurônios artificiais também, com a inteligência artificial, por exemplo. E eu sei que você falou sobre a descoberta e avanço desses pesquisadores que tiveram influência mundial. Você poderia falar um pouco mais sobre essas descobertas e avanços? Esses pesquisadores, eles foram de suma importância, né? Como foi falado no Brasil. E os seus trabalhos, eles foram realmente focados no que eu disse anteriormente, né? Do Nicoleles, o cérebro-máquina, que foi, de fato, um divisor de águas para neurociências. A Susana, essa contagem de neurônios, ela também revolucionou toda a ideia, né? Da neurociência, né? E os demais pesquisadores foram realmente reconhecidos pela memória, no caso do Squieredo, que os estudos a entender o aprendizado, que é muito usado até hoje na neurociência da educação. Então, a gente vem reaprendendo como educar, muito por base dos estudos do Ivan, né? A gente vem reaprendendo como ensinar para que as pessoas possam aprender melhor, como estudar para que as pessoas possam aprender melhor. Então, também foi de suma importância. E o Fernando Stendes com os diagnósticos de tratamento de distúrbios neurológicos, que ainda são, querendo ou não, algumas partes dos distúrbios são mistérios para a gente, e ele, de fato, desmistificou grandes partes do diagnóstico e do seu tratamento mesmo. Então, a gente teve também uma forma de segmento. É por aí que a gente segue a maior parte das pesquisas no Brasil. Curioso que, mesmo com essas conquistas grandes da neurociência no Brasil, pouca gente, o público, não conhece muito esses desafios, né? Essas conquistas. Você vê isso como um desafio, o não conhecimento do público desses avanços? De fato, é um desafio gigantesco, né? O não conhecimento do público dos avanços, a falta de verba nas universidades também é um grande desafio
que a gente segue enfrentando, os laboratórios com a infraestrutura que, por vezes, alguns têm uma boa infraestrutura, outros não têm. Então, são desafios que esses pesquisadores e outros pesquisadores que estão dentro desses laboratórios tentando fazer a ciência, a neurociência no Brasil, enfrentam, sabe? O corte de verba, a falta de financiamento, a burocracia exacerbada para o uso desses laboratórios ou o nível de chegar a um pesquisador. O fato de pesquisador ainda ser questionável como profissão no Brasil, né? Então, você não consegue ser só pesquisador normalmente, você tem que ser professor também, quando a gente fala de uma universidade pública. Tudo isso é vinculado aos desafios que a gente enxerga. E, logo, o conhecimento mais dificultoso de chegar no público. Outro desafio que a gente vê também é essa questão que, já que não tem um interesse mercadológico, então, muitas vezes não tem financiamento. Isso. Então, já que a neurociência, para fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, né, principalmente crianças ou adultos, jovens, tenham uma melhor qualidade de vida, né, com os avanços, com melhor cognição, né, isso é um desafio. Como você vê isso no serviço de saúde? Por exemplo, essa falta de, por exemplo, de interesse mercadológico e como tirar esse interesse mercadológico da equação e fazer com que tenha mais investimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Eu acho muito complexo essa desmistificação da mercantilização da saúde, né? A gente tem, de fato, vivendo e vivido momentos em que os remédios viraram mercado, o tratamento virou mercado, a medicina virou mercado, as áreas de saúde, no geral, viraram um grande mercado em que o dinheiro ele acaba resolvendo algumas coisas. E essa falta de financiamento faz com que a gente tenha menos probabilidade de conseguir determinados tratamentos ou coisas de fora, por exemplo, do Brasil. Desmistificar isso é, de fato, muito difícil e, sinceramente, é um conceito que eu não consigo nem pensar em como. Porque, por vezes, quem tem menos condições vai ter menos acesso a esses tratamentos. Porque, infelizmente, tudo se roda e se baseia muito dentro da ideia dessa mercantilização. E os próprios pesquisadores estão dentro disso porque os próprios pesquisadores não recebem o suficiente ou não estão o suficiente inseridos no poder de conseguir pesquisar sem burocracia. Então, a transição de trazer enzimas para a pesquisa, importar enzimas, é muito mais difícil. E essa burocracia, realmente, do financiamento faz com que a gente não consiga trazer inovações. O pessoal está tirando, realmente, leite de árvore, assim, porque é um processo muito complexo. Realmente fazer pesquisa no Brasil muitas vezes é complicado por essa questão. E muitas vezes, principalmente na neurociência, muitas vezes é muito experimental. Então não é nada definitivo. E tratamentos experimentais, e muitas vezes, na sua maioria, são caros. Então você vê que são para pessoas de mais posse financeira que muitas vezes aceita fazer parte dessas pesquisas experimental e muitas vezes não chega ao público. Porque muitas vezes tem muita questão de ética também na pesquisa também, que você não vai fazer um tratamento experimental em pessoas que não têm comprovação. Só que isso é um problema que muitas vezes, já que não tem muito investimento, essas pesquisas experimentais demoram muito mais que deveriam. E por demorar muito mais que deveriam, muitas vezes não chega ao público e nunca vai chegar. Por exemplo, essa questão de cérebro homem-máquina, hoje ainda está em fase experimental, então não é o público grande, ainda não tem acesso. Então, muitas vezes essas pesquisas também estão restritas a artigos científicos, em sites que você precisa, em bancos de dados, que você precisa pagar por esses bancos de dados. Então, é um conhecimento muito restrito e muito elitista ainda, que você precisa ter muitas quantias de dinheiro para poder pesquisar, entender e ter acesso a esse conhecimento. E falando de pesquisa, quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de centros de pesquisa também, de laboratórios. O que você, nas suas pesquisas, viu, né, sobre centros de pesquisa, né, e programas de pós-graduação no Brasil?
como a gente falou, né? A pesquisa ela é muito complexa e a pós-graduação são abertas, mas como eu disse, você não é pesquisador sem dar aula, então você não é necessariamente só pesquisador, né? De tudo isso, a gente tem algumas criações de pós-graduação, algumas expansões de programas de pós-graduação e de criação de centros de pesquisa de alto nível. Mas alguns dos avanços mais marcantes desses centros incluem a expansão da neuroimagem. Então, hoje nós temos técnicas sofisticadas, como a ressonância magnética funcional e a eletroencefalografia de alta resolução, que permitem estudar a atividade do cérebro em tempo real. Além disso, tem várias pesquisas em neuroplasticidade, que inclusive foi o tema do ano passado, né? Que a gente discutiu sobre neuroaprendizagem e neuroplasticidade com os adolescentes. E esses estudos ajudam a demonstrar que o cérebro tem uma capacidade, assim, incrível de adaptação, uma criação de novas conexões neurais, mesmo após lesões. Então, tem sido também uma parte muito explorada dentro dos programas de pós-graduação. Além disso, a gente também tem um aumento de políticas públicas para a neurociência, né, vinculada ao CAPES, o CNPq e o FAPESP, que foi essencial para dar continuidade às pesquisas, mas que ainda existem algumas questões e, ultimamente, anda tendo, nos últimos anos, né, um corte orçamentário que tem sido um desafio recorrente para os pesquisadores, que é o que a gente estava discutindo agora há pouco. E, assim, para finalizar essa ideia de quantidade de pesquisas e quais pesquisas estão sendo mais feitas também, a gente tem tido um avanço na interface de cérebro-máquina, já que o Brasil ele literalmente se tornou a referência em estudos que buscam integrar o cérebro a dispositivos eletrônicos com aplicações em reabilitação para pacientes de deficiência motora. Falando nessa questão de pós-graduação, é sempre importante lembrar que quem quer fazer pós-graduação na área, algumas dicas, né, para a pessoa que quer seguir nessa área. É sempre importante, durante a graduação, você já buscar CIC, né, iniciação científica, escrever artigo, mesmo que seja de revisão, escrever artigo de pesquisa, entrar em contato com profissionais da área, com professor, com pesquisador, professor-pesquisador, network com neurocientistas e ver quais são os caminhos da neurociência a partir da pós-graduação. É claro que a pós-graduação está muitas vezes ligada à universidade pública, à universidade particular, então você tem que saber como o programa de pós-graduação, quais são os pré-requisitos, se encaixa na sua área, se encaixa na sua realidade. Então é sempre importante você analisar muito bem o edital também. E também, se você tem aquilo, não fazer nada em cima da hora. Então, se você tem aquela intenção de entrar na pós-graduação em neurociência, é importante você, durante a graduação, já ir entrando na vibe, né, da pós-graduação e pesquisando, sempre pesquisando bastante. E tendo um planejamento a curto, médio e longo prazo. E assim, dessa forma, você vai ter melhor desempenho, mais sucesso nessa área. E falando sobre políticas públicas, lembrando que hoje a principal forma de fazer pesquisa em neurociência vem de editais públicos, muitas vezes, para universidades públicas e para centros de pesquisas. Victória, o que você poderia falar um pouco para a gente sobre essas políticas públicas de financiamento da neurociência? As políticas públicas para neurociências, elas seguem sendo em universidades públicas, né? Que é onde se concentra a maior parte da ciência no Brasil. O financiamento dessas políticas, elas vêm vinculadas aos órgãos como o CNPq, que a gente falou, o CAPES e o FAPESP. E eles foram essenciais, né, para dar continuidade a esses estudos. Eles que são responsáveis pelas bolsas dos editais, são eles que são responsáveis, por vezes, pelos laboratórios, juntamente com a universidade. E a universidade ela se vincula também a emprestar possíveis profissionais para essas pesquisas. Então, como você falou do IC, são os estudantes que também movimentam, os mestrandos que também movimentam, os doutorandos que também movimentam, que normalmente são vinculados às bolsas do CAPES. Além disso, infelizmente a gente tem tido, né, como eu disse anteriormente, um corte orçamentário muito grande nesses fatores. Então, as bolsas de doutorado, de mestrado, elas têm diminuído com o tempo, diminuído no sentido de quantidade, tá? Embora este ano a gente tenha tido até um aumento
né, que já faziam, se eu não me engano, 10 ou 15 anos que não aumentavam as bolsas de mestrado e doutorado, e este ano ocorreu um aumento, mas ainda assim tem cortes orçamentários, elas estão cada vez menores em quantidades, por vezes você tem que ser voluntário, né, para conseguir pesquisar. Então, existem essas políticas públicas, mas elas vêm vinculadas a muitas críticas também, sabe? Realmente, as políticas públicas precisam melhorar bastante nessa questão de financiamento. Então, a pessoa tem que ter muita dedicação, muita resiliência para poder passar pelos desafios da ciência no Brasil. Então, e também fazer esse intermédio também, levar esse conhecimento da universidade para o espaço público, muitas vezes. E que é um principal desafio também, como interpretar artigos científicos para o grande público, que muitas vezes não teve contato com a neurociência ainda. Então, realmente é muito importante ter ciência desses problemas também, dos desafios, para poder ter um melhor caminho, um caminho mais resiliente, um caminho que com mais probabilidade de dar certo. E falando de presente, né, a gente falou muito dos desafios também presente. E como você enxerga, por exemplo, o futuro da neurociência no Brasil, por exemplo? O Brasil, ele no momento, como ele está posicionado no cenário internacional? Como os outros programas de pós-graduação, como a neurociência de outros países vê o Brasil? Certo. A neurociência no Brasil ela tem evoluído, né, significativamente nas últimas décadas e realmente se consolidando como campo, né, que é extremamente importante. Só que o Brasil ainda enfrenta, né, como a gente comentou, desafios estruturais, mas para a gente entender um pouquinho melhor esse panorama, eu queria começar falando sobre o Brasil no cenário internacional. Atualmente, o Brasil tem uma comunidade científica respeitada nessa área da neurociência e o país se destaca em pesquisas sobre a plasticidade neural, que é o que eu estava falando um pouco mais cedo, mas os estudos brasileiros eles têm avançado bastante na compreensão de como o cérebro se reorganiza após lesões e contribuindo para novas abordagens terapêuticas de reabilitação neurológica sobre essas lesões. A interface cérebro-máquina, que foi muito falada, e a neurociência cognitiva comportamental, que vem muito a ter vinculada à minha área de trabalho, né? Os pesquisadores brasileiros eles têm explorado a relação entre o cérebro e os processos psicológicos, como tomada de decisão, emoções e aprendizado, contribuindo para as áreas como neuroeducação e a psicologia experimental, que também é uma das minhas áreas de maior interesse. Além disso, né, as doenças neurológicas e a neuroimagem, ela tem sido, assim, realmente um foco para que o Brasil seja a referência, né, nessas pesquisas, e ele se destaca nos estudos de doenças como a epilepsia, o Alzheimer e o Parkinson, que são, combinando, o Brasil, né, os pesquisadores brasileiros combinam técnicas de neuroimagem avançada com abordagens clínicas inovadoras para o tratamento e para o entendimento dessas doenças. E eu queria falar também sobre alguns institutos vinculados a essas pesquisas, né? A gente tem o Instituto do Cérebro, da UFRN, e o Instituto de Biociências, da USP, e o Laboratório de Neurociências, da Unifesp, que são referências nessas áreas, e mantêm colaborações com centros internacionais de excelência, como Harvard e o MIT. Eu acho que é isso, né? Mesmo sempre pontuando os desafios que a neurociência no Brasil encontra. Na verdade, a pesquisa, no geral, no Brasil ainda se encontra, né? Realmente, os neurocientistas brasileiros são bastante resilientes, são bastante corajosos e fazem muita coisa, como você falou, com poucos recursos. E, no caso, você como da área da psicologia e que tem bastante contato com a neurociência, qual o principal desafio que você encontra, assim, estudando a neurociência? E quando... Não sei se você aplica a neurociência com seus pacientes ou se pretende seguir pós-graduação na área de neurociência. Qual seria o principal desafio no momento para você? De fato, um dos principais desafios realmente é você conseguir pesquisar. Eu acho que, principalmente como estudante, né, de uma faculdade privada, o espaço de pesquisa ele é muito menor. E mesmo tendo relações com faculdade pública, como a Liga, né, que eu faço, teve que ser uma busca de fora. Teve que ser uma busca fora da faculdade, uma busca realmente de... Ainda bem que a gente abre esse espaço na faculdade pública para a gente poder ter
todo mundo ter o mesmo espaço e a tendência a poder pesquisar, mas, de fato, para mim, a maior dificuldade é realmente conseguir o contato com a pesquisa. Porque, vinda de uma universidade particular, a gente tem um pouco de dificuldade, um pouco de... Meu Deus. Pouca influência, mas pouco financeiro também. Não é uma coisa que a faculdade particular está interessada em investir. Normalmente, os âmbitos privados, eles tendem a investir mais em te tornar um profissional e não um pesquisador. E, por vezes, para você ser um bom profissional, você tem que ser um profissional e um pesquisador. Então, esse tem sido um trabalho complexo. Realmente tem aqueles desafios, porque tudo que você, por exemplo, vai fazer vai ter um certo esforço. Então, é claro que muitas vezes, dependendo da pessoa, ela vai jogar no modo hard, muitas vezes. Então, algumas pessoas vão ter mais privilégios, outras pessoas vão ter mais dificuldades. Mas, mesmo assim, é sempre importante encontrar caminhos. Por exemplo, a Neuroliga é uma liga acadêmica multidisciplinar, aceita profissionais de várias áreas. É uma porta que se abre para todos. E, a partir disso, outras portas também podem ser abertas. A universidade pública é uma porta aberta para todos também. E só que é claro que para algumas pessoas vão ter mais desafios. Muitas vezes, pessoas que não são da região onde é que a universidade pública se encontra, muitas vezes, algumas pessoas vão ter mais gastos, vão ter menos apoio familiar ou de amigos, ou financeiro também. Então, esse também é um dos desafios dos neurocientistas também. E a gente fala muito do presente dos desafios, né? E atualmente, por exemplo, vendo o futuro, no caso, qual seria o panorama da neurociência para as próximas décadas? Então, lembrando que hoje está tendo bastante avanço. Então, como você vê esse panorama daqui a algumas décadas? Eu acho que a gente pode esperar, né, da neurociência no Brasil algumas novas abordagens, né? Eu acredito que o Brasil que continue se tornando referência nessas abordagens e alguns avanços, assim, segundo as minhas pesquisas, para as próximas décadas, novas abordagens terapêuticas para as doenças neurológicas. Então, terapias inovadoras com o uso de células-tronco e neuroestimulação podem revolucionar o tratamento das doenças como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, né, que, como dito anteriormente, são também foco de referência, foco de estudo dos nossos neurocientistas brasileiros. Pesquisas em farmacologia científica também podem avançar no desenvolvimento de medicamentos mais eficazes e personalizados. A neurotecnologia e a inteligência artificial, que é um tema que está bastante em alta, são interfaces vinculadas à interface cérebro-máquina, que também eu acredito que vai evoluir ainda mais agora com a chegada do ChatGPT há algum tempo e diversas outras IAs, né? Estão sempre se vinculando a demais coisas vinculadas ao cérebro-máquina, à comunicação direta entre cérebro e computadores. A inteligência artificial aplicada à neurociência pode acelerar diagnósticos também e prever questões genéticas. Então, eu acho que tudo isso vai ser mais vinculado. Além disso, a gente tem uma expansão na neuroeducação, né, que são estudos sobre o funcionamento do cérebro, que devem transformar, como eu disse anteriormente, a forma que a gente aprende e a forma como a gente ensina para as nossas crianças, né, ou para os nossos adolescentes, ou até para os nossos adultos. Ajudando sempre a personalizar esses métodos educacionais e transformar o ensino em uma coisa legal, didática, importante, não que já não seja, mas ainda mais vinculada à ideia de que se pode aprender, independente de quem você seja ou de como você aprende. Entende? Para todos os perfis de alunos, realmente, né? Técnicas baseadas na neurociência, ela também pode otimizar o ensino das crianças com dificuldade de aprendizagem, que também é uma área de bastante interesse meu. A gente também tem a neuroética e os direitos cognitivos, né, que tem sido uma discussão levantada bem grande aqui no Brasil, que com o avanço dessas neurotecnologias, surgem discussões sobre os neurodireitos, que buscam proteger a privacidade dos dados cerebrais e evitar esses abusos no uso de interfaces neurais. Então, tudo vinculado a respeitar também a como a ética se entra nesse ambiente, sabe? A neurociência do futuro precisa equilibrar a inovação e a responsabilidade ética que a gente tem com o outro, né? Que quando a gente fala de pesquisa é tão importante, né? Por fim,
a maior integração com a ciência global. A tendência é que os pesquisadores brasileiros participem cada vez mais dessas colaborações internacionais, ampliando esse impacto da ciência nacional lá fora. E as políticas públicas mais eficientes também poderiam incentivar o desenvolvimento de startups neurocientíficas e atrair investimentos privados para o setor também. Seria uma possibilidade. É aí a gente esperar para ver o que pode ser que aconteça nas próximas décadas, né? É realmente com esses desafios que vão acontecer nas próximas décadas, vai ter seus efeitos colaterais também. Só que a gente só vai saber no futuro. Por exemplo, essa questão da neotecnologia mesmo tem muito a ver, por exemplo, é para ter o interesse do bem-estar das pessoas ou o interesse financeiro da empresa, por exemplo. Mas outras coisas importantes também, como educar e ensinar melhor as crianças, por exemplo. Importante também. É claro que muitas vezes para chegar a ter a escola pública requer muito tempo ainda. Então, realmente, muitas vezes fica muito elitizado, muitas vezes, essas abordagens na educação. Só que é sempre bom ter um pensamento crítico toda vez que tiver alguma inovação em qualquer lugar da ciência. É sempre bom questionar, é sempre bom debater para saber se vale a pena, se é eficaz para aquela população, porque muitas vezes é bom para algumas pessoas, não é boa para outras. Então, sempre respeitando a individualidade das pessoas também, respeitando também o aspecto biopsicossocial de cada pessoa também. E aqui nesse podcast não daria para falar tudo, né, sobre a história da neurociência no Brasil, mas é sempre bom ter outras fontes de informações também, além aqui do podcast. Então, nesses minutos que vocês passaram aqui com a gente, vocês vão ter acesso a muitas informações que a gente está falando. Mas se vocês quiserem algo mais aprofundado, sempre tem livros, artigos, instituições, filmes. Então, eu vou perguntar para a Victoria aqui as indicações de livros, artigos, né, que você poderia falar aqui para a gente. Algumas indicações assim pessoais que eu tenho sobre a neurociência de uma linguagem mais tranquila, que é a Nação Dopamina, que é um livro assim espetacular, que te fala um pouco sobre como a nossa vida está corrida e como a gente tem esse excesso de dopamina e tudo. Eu acho interessante como uma leitura para todos, mas quem quiser saber um pouco mais realmente, eu acho que tem o livro O Cérebro Nosso de Cada Dia, que é da Suzana, que foi citada aqui mais cedo, que ele é bem didático e acessível e explica o funcionamento do cérebro humano de maneira simples e envolvente. A gente também tem o Muito Além do Nosso Eu, que é do Nicoleles, né, que traz uma visão sobre como a interface cérebro-máquina pode revolucionar a medicina e a tecnologia. O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, que é um clássico da neurociência e explora as relações entre emoção, razão e o funcionamento do cérebro. E, por fim, de livros, Como o Cérebro Cria, do David, que explica uma maneira acessível de como o cérebro humano processa informação e cria percepções do mundo. Instituições e centros de pesquisa, né? Já falei algumas, mas eu vou falar de novo, né? O Instituto do Cérebro da UFRN produz pesquisas de alto impacto de neurofisiologia, neuroquímica e neurocomportamento. O Laboratório de Neurociência da Unifesp, que é um dos centros mais ativos de pesquisa sobre os distúrbios do sistema nervoso e neurofarmacologia. O Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, que é o Neuromate da USP. Explora a matemática, como a matemática pode ser usada para entender e modelar os processos neurais. O Brain Institute, que é o Instituto do Cérebro da PUC-RS, né? E é uma referência de estudos da neuroimagem e psiquiatria. Eu acho que é isso. É isso. Eu queria agradecer, né, pelas recomendações de livros. E para quem quiser ter acesso a artigos, o clássico Google Acadêmico. Então, e se você tiver acesso institucional, Web of Science, muito importante também esse site, esse banco de dados, que sempre geralmente são bancos de dados. Alguns bancos de dados são maiores, outros bancos são menores. Tem revistas que já tem muito artigo, já outras revistas têm menos artigos, e sempre vendo também número de citações também, o impacto daquela revista, daquele artigo. Então, se vocês quiserem acesso a artigos, é claro que o artigo é bem mais difícil, que tem que ter
todo um conhecimento técnico, mas é claro que quem tiver interesse é sempre bom pesquisar artigos também, além dos livros que foram citados aqui também. E também, se tiver como visitar um centro de pesquisa, um instituto de pesquisa, mandando e-mail para um pesquisador, fazendo network dentro da universidade, é sempre importante também. Sempre vendo sua realidade e você vê se na sua cidade, na sua região, se tem como pesquisar em neurociência, tem como ter contato com neurocientistas também, é sempre muito importante também. E a gente falou bastante coisa aqui, né? E agora eu vou pedir para Victoria falar um pouco da sua mensagem final para os nossos telespectadores. O estudo do cérebro, ele é uma jornada sem fim, assim. Era até uma discussão que a gente estava tendo antes de entrar aqui, que a gente nunca sabe de onde vêm as coisas. Mesmo que a gente já tenha inúmeros estudos, é como se ainda ficasse uma incógnita. Então, eu acho que essa incógnita é o que impulsiona a gente a aprender cada vez mais, a se esforçar cada vez mais. E eu acho que o aprendizado é a única coisa que ninguém toma da gente. Então, é isso, que a gente possa estudar cada vez mais, que a universidade pública seja aberta, que realmente os estudos eles sejam a base do nosso ideal como ser humano. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço, Victoria, pela sua disponibilidade aqui de estar aqui. É claro que sempre quando você é convidado para algo, você tem que estudar, passar um tempo, ter uma disponibilidade de tempo, assim. É sempre importante, que o tempo é algo muito valioso hoje em dia. E eu queria agradecer, primeiramente, à UFBA por ceder aqui o espaço, agradecer ao técnico do audiovisual, Robson, que montou aqui o espaço, a Paloma, que está aqui nos bastidores, agradecer a equipe do Agregando Conhecimento, que é o projeto de extensão, de onde faz parte o Agregando Podcast, agradecer a Neuroliga pela parceria, que é a Liga de Neurociência, agradecer a toda a equipe do Agregando Conhecimento, a toda a equipe da Neuroliga, agradecer também a você que provavelmente vai ser um neurogigante que está nos assistindo, e também a você, o telespectador, que por acaso está aqui também, de qualquer região do Brasil, de qualquer cidade, de qualquer país também, né? Que está aqui nos assistindo. E convidar você para os próximos episódios também. E até breve.